Aumente seu valor e recuse as migalhas. Use mentalidade estoica. Você responde rápido demais, aceita a atenção pela metade, tolera atrasos, desculpas fracas, silêncio que deveria ser resposta. E ainda chama isso de paciência. Não é paciência, é medo de perder o pouco que te dão. O momento em que você se diminui sem perceber. Você percebe, mas finge que não. A mensagem demora horas para chegar. Você vê, você sente o desconforto e mesmo assim responde na mesma hora, como se nada tivesse acontecido. Você diz para si mesmo, eu não ligo, mas você liga. E você sabe disso. Você abre a conversa, relê o que a pessoa escreveu, nota o desinteresse. A resposta curta, fria. Você sente, mas decide ignorar. Então você compensa, responde com mais energia, mais atenção, mais disponibilidade, como se pudesse equilibrar algo que já está desigual. E é aqui que começa. Não é no grande desrespeito, é nesse pequeno ajuste que você faz contra você mesmo. Você aceita o atraso, aceita o cancelamento de última hora, aceita o foi mal, estava ocupado, sem questionar. E vai empilhando isso, silenciosamente. Você ri quando não quer rir, concorda quando queria discordar, se adapta para não incomodar. E cada uma dessas escolhas parece pequena, mas não é, porque toda vez que você faz isso, você está enviando uma mensagem clara, não para outra pessoa, para você. Isso é o que eu aceito. E o problema não é o outro fazer isso com você. O problema é você permitir, repetidamente. Você sabe que está sendo tratado como opção, mas continua agindo como prioridade. E essa incoerência custa caro, porque quanto mais você aceita, menos você se questiona. E quanto menos você se questiona, mais isso vira padrão. Você não percebe na hora, mas percebe depois, quando sente que está sempre dando mais, sempre esperando mais e quase nunca recebendo o mesmo. E aí vem a frustração. Mas ela vem tarde, porque o padrão já foi reforçado. E tudo começou naqueles pequenos momentos que você decidiu ignorar. Você viu, você sentiu e mesmo assim continuou. E você sabe disso. O segundo exato em que você se trai não é quando a pessoa te desrespeita, é um segundo antes. Você percebe a mudança no tom, a resposta seca, a falta de esforço. Você sente o incômodo subir, sabe que algo não está certo. E aí vem o momento, curto, silencioso, quase invisível. Você poderia se posicionar, poderia não responder, poderia simplesmente se retirar. Mas você não faz. Você hesita, e nessa hesitação, você se trai. Você abre o chat, começa a digitar, apaga, reescreve, tenta parecer leve, descontraído, como se não tivesse percebido nada. Mas percebeu. Você sempre percebe, só não age. E esse é o ponto. Não é falta de consciência, é falta de decisão. Você escolhe evitar o desconforto imediato. Escolhe manter a conexão, mesmo que fraca, mesmo que desigual. Porque no fundo, você pensa, e se eu perder isso? Então você negocia com o mínimo. Aceita menos atenção, menos respeito, menos presença, só para não ficar sem nada. Você responde rápido, mesmo quando foi ignorado. Você continua puxando assunto, mesmo quando a outra pessoa não sustenta. Você mantém o que já deveria ter deixado cair. E tudo isso acontece em segundos. Ninguém vê, mas você sente aquele pequeno aperto no peito, aquela dúvida que você tenta calar. E mesmo assim, continua. Porque agir diferente exigiria algo que você está evitando. Risco. O risco de parecer difícil, o risco de perder a atenção, o risco de ficar sozinho. Então você escolhe o seguro, mas o seguro está te diminuindo. E cada vez que você faz isso, fica mais fácil repetir. Você começa a normalizar, começa a justificar. Ah, talvez eu esteja exagerando. Não é tão grave assim.
Mas porque não é sobre o outro, é sobre o padrão que você está criando. E esse padrão começa exatamente aqui, nesse segundo, onde você sente e decide ignorar. E você já viveu isso antes e sabe exatamente como termina. Você não está sendo legal, está com medo de perder. Você chama de paciência, mas é medo. Medo de perder a atenção, medo de parecer demais, medo de ficar sem ninguém. Então você suaviza, se adapta, se cala e ainda diz para si mesmo: eu só estou sendo compreensivo. Não está. Você está evitando um confronto que precisa acontecer. Você percebe quando algo te incomoda, mas decide não falar, porque falar pode afastar, pode criar tensão, pode acabar com aquilo, e você não quer isso. Então você segura, você lê algo que não gostou, sente na hora, mas ignora, responde normal, finge que não foi nada. Você abre o chat, digita o que realmente pensa, apaga e escreve algo mais leve, algo que não cria problema, algo que mantém tudo ok. Mas não está ok, e você sabe. Só que manter a ilusão de conexão parece mais confortável do que encarar a realidade. E aqui está o ponto que você não percebe. Você não está protegendo a relação. Você está protegendo o pouco que recebe dela. Porque no fundo, você acha que isso é o máximo que pode ter. E isso muda completamente o jogo. Você começa a tolerar o que antes não toleraria. Aceita padrões baixos. Se ajusta para caber em algo menor. E chama isso de maturidade. Mas não é maturidade, é adaptação à escassez. Você se convence de que ninguém é perfeito. De que é normal ser assim. Mas não é sobre perfeição. É sobre reciprocidade mínima. E quando isso não existe, você sente. Só escolhe ignorar. Porque reconhecer isso te obriga a tomar uma decisão. E essa decisão tem um custo. Talvez você precise se afastar. Talvez precise perder aquilo. E você não quer pagar esse preço. Então, paga outro. Silencioso. Progressivo. Você vai se diminuindo aos poucos. Até que aquilo que você aceita já não parece mais estranho, e é aqui que tudo muda, porque o problema nunca foi o outro, foi o quanto você estava disposto a aceitar para não ficar sem nada. Isso você ainda não tinha encarado assim. O preço invisível de aceitar menos. Não parece grave no começo. É só uma mensagem ignorada, um plano desmarcado, uma resposta fria. Você segue, finge que não importa. Diz que está tudo sob controle, mas não está, porque o preço não vem na hora. Ele acumula. Você começa a duvidar de si mesmo. Se pergunta se está exagerando, se aquilo realmente foi desrespeito ou coisa da sua cabeça. Você reabre a conversa, lê de novo, procura justificativa. Estava ocupado. Talvez eu esteja cobrando demais. E aos poucos, você começa a distorcer a realidade para não encarar o óbvio. Você sente o incômodo, mas tenta racionalizar. E cada vez que você faz isso, sua percepção fica mais fraca. Você para de confiar no que sente, e isso é perigoso, porque quando você não confia mais no seu próprio julgamento, qualquer comportamento passa a ser aceitável. Você se acostuma, você espera menos, tolera mais. Questiona menos. Você vê a pessoa online. Vê que ela não respondeu. Sente aquele incômodo, mas não fala nada. Você trava, engole e continua disponível. E é aqui que o custo aumenta. Não é só sobre como te tratam, é sobre como você começa a se ver. Menos importante, menos prioridade, menos digno de atenção real. E isso não fica só nessa situação, se espalha. Você começa a agir assim em outros lugares, com outras pessoas, outras oportunidades. Você hesita mais, se posiciona menos, aceita coisas que antes recusaria. Tudo isso sem perceber, porque foi gradual, foi repetição, pequenas concessões, todos os dias. E agora virou padrão interno. Você não reage mais como alguém que se respeita. Reage como alguém que aprendeu a aceitar pouco.
E isso muda tudo, porque quando você aceita menos, o mundo não te corrige, ele se adapta e começa a te oferecer exatamente isso, menos, e você já sentiu isso, aquela sensação de estar sempre correndo atrás, sempre tentando equilibrar algo que nunca equilibra. E no fundo, você sabe, não é azar, não é coincidência, é consequência, e agora fica mais difícil ignorar. O mundo aprende como te tratar. Ninguém decide do nada te tratar como opção. Eles aprendem, observam, testam e repetem o que você permite. Você aceita uma resposta fria, nada acontece. Aceita um atraso, você continua disponível. Aceita um cancelamento em cima da hora. Você ainda aparece quando chamam. E então, isso vira um novo padrão. Você abre a conversa, vê que a pessoa respondeu seco de novo. Você suspira, mas responde com energia. Você tenta manter, sustentar, equilibrar, mas já não existe equilíbrio. Existe um lado tentando e outro apenas reagindo quando quer. E você percebe, mas continua, porque agora não é só sobre a pessoa, é sobre o papel que você assumiu. Você virou o disponível, o compreensivo, o que sempre está ali. E isso parece virtude, mas não é, porque não há limite. E onde não há limite, não há respeito. Você começa a sentir isso nas entrelinhas, na forma como te respondem, na falta de urgência, na ausência de esforço. Você sugere algo, a pessoa responde quando quer. Você manda mensagem, a pessoa vê e deixa. E você espera, se adapta, se encaixa, como se fosse normal. Mas não é normal, é condicionado. Você ensinou isso, não com palavras, mas com repetição. Você mostrou que não precisa de reciprocidade para continuar, que não precisa de respeito claro para permanecer. E o outro entendeu. Rapidamente, você percebe quando alguém muda o tom, quando começa a te tratar com menos prioridade, mas não reage. E essa ausência de reação vira permissão. Você começa a justificar. Ah, cada um tem seu jeito. Talvez eu esteja cobrando demais. Mas você sabe quando é falta de interesse, sabe quando é falta de consideração. Só não age. Porque agir agora significa quebrar o papel que você mesmo criou. E isso dói, porque você vai precisar parar de ser quem você foi até agora. Isso exige algo que você vem evitando desde o início: se escolher, sem garantia, sem validação, sem saber o que vem depois. E é exatamente por isso que você continua. Mas agora ficou claro: o mundo não está te testando. Ele só está respondendo ao que você aceitou até aqui. E isso não dá mais para negar. Ou você recusa, ou continua sendo opcional. Agora não é mais sobre entender. Você já entendeu. É sobre decidir, porque da próxima vez você vai perceber a mensagem fria, o atraso, o desinteresse disfarçado. Você vai sentir na hora, e o que você fizer depois disso define tudo. Você abre a conversa, lê, sente aquele incômodo familiar. E aí vem o impulso. Responder rápido, manter o clima leve, fingir que não aconteceu nada. Você já fez isso antes e sabe exatamente onde isso termina. Então, dessa vez, você para. Você olha de novo, sem justificar, sem suavizar, só vendo o que está ali. E então vem o desconforto. Ficar em silêncio, não responder na hora, não correr atrás. Parece errado, parece que você vai perder. Mas perder o quê? Algo que já não te respeita? Algo que já te trata como opção? Isso não é perda, isso é ajuste. Você fecha o chat, deixa ali, sem correr atrás. O tempo passa e pela primeira vez você não negocia com o mínimo. E isso muda a sua postura. Você não explica demais, não tenta convencer, não implora por consistência. Você observa e decide com base no que vê, não no que espera. Isso é mentalidade, não reagir impulsivamente, não se diminuir para manter algo. Mas também não é frieza,
é clareza. Você entende que valor não se negocia, se demonstra e, principalmente, se sustenta, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando custa. E aqui está o ponto final que você não pode ignorar. Na próxima vez que isso acontecer, você vai saber, vai sentir o impulso antigo. E nesse exato momento, você escolhe. Ou você mantém o padrão, ou você muda quem você está sendo. Não existe meio termo. Ou você continua aceitando migalhas, ou você se torna alguém que simplesmente não aceita mais. E essa escolha não é sobre eles, é sobre você. Se esse vídeo te confrontou de verdade, então não deixa isso morrer aqui. Se inscreve, mas não por conteúdo, por compromisso, porque a partir de agora, você não pode mais fingir que não sabe.